Antes da regressão, Vânia ficou ainda mais apreensiva e ela chamou nossa equipe para conversar. Você achou que você ia ficar nervosa assim? Eu não acredito, né? Na verdade, eu não acredito. Só que eu entrei aqui, eu não sei se é psicológico, o que é, eu tô muito nervosa. Antes de iniciar a sessão, Eliane repassa algumas informações da ficha que Vânia preencheu logo que chegou. E quando a gente fala agora de vidas passadas, eu vou estar trabalhando com você, a gente vai estar trabalhando o que está acontecendo agora. Esse histórico a gente vai puxar, certo? Por quê? Porque isso é algo que te traz uma emoção, que está aqui. Todos os detalhes e orientações são importantes. A respiração é uma delas. Você vai fazer uma respiração. Essa respiração, ela é assim, ó. Cada religião chama esse estado superior de consciência de um nome diferente. O hinduísmo chama de samadhi, o budismo ele chama de nirvana, enquanto o cristão chama de união com o Pai, por exemplo, ou o estado do amor divino, como São João da Cruz chamava. Mas cada um deles está falando sobre a mesma coisa, esse estado espiritual místico de consciência que é possível a cada um de nós alcançar. E uma vez que a pessoa alcança esse estado, ela vai entrar num nível de consciência que ela não mais necessita reencarnar em corpo humano. O paradigma que nós vivenciamos, principalmente baseado no corpo físico, onde ele tem começo, meio e fim, não funciona para o espírito. Então o espírito tem um começo que ele não conhece e não tem fim, né? Então, para onde nós vamos? Nós não temos parâmetros para pensar essas questões. Essa nossa essência, chamada espírito, tem uma idade que pode ter a origem que teve o nosso planeta quando surgiu do grande desenvolvimento planetário. André Luiz, num dos seus livros, Evolução em Dois Mundos, ele vai falar que nós demoramos 1,5 bilhão de anos para chegar à idade da razão. E com a conquista da razão, até os nossos dias, foram 200 milhões de anos de desenvolvimento psicológico. E ele fala que isso é muito pouco em termos de evolução. Então dá para ter uma ideia que provavelmente nós temos em torno de 2 a 3 bilhões de idade. Não é difícil encontrar relatos de crianças que dizem se lembrar da sua vida anterior. Algumas dessas histórias viraram até alvo de estudos para tentar confirmar a reencarnação. O cientista e professor de psiquiatria canadense Ian Stevenson foi um dos mais importantes pesquisadores das sucessivas vidas. Em seu livro 20 Casos Sugestivos de Reencarnação, ele apresenta relatos de crianças de até 10 anos que dizem se lembrar de suas vidas anteriores. Ele viajou pelo mundo todo para checar os relatos de seus entrevistados e deparou-se com pelo menos 90% de informações compatíveis, mesmo quando elas eram bem específicas, como nomes, endereços, acontecimentos e descrições de familiares. Como fala Allan Kardec, quando o espírito está semidespendido do corpo, ele tem a dupla vista, ele toma contato com a vida espiritual, como pode lembrar de cenas da vida passada, como pode ver amigos imaginários, que são, na verdade, espíritos, crianças que estão ali com ele, por conta de ainda não ter solidificado a sua ligação com o corpo físico. É fundamental que a gente observe os dados fenomenológicos, quer dizer, o que acontece na maioria das vezes. Essas crianças lembram entre 3 e 5 anos de idade de outras vidas, especialmente das mortes traumáticas, trazendo dificuldades diretamente relacionadas a essas mortes. Uma criança que, sem ter contato com um instrumento musical, ela se põe a tocar, sem experiência nenhuma, sem fazer parte da sua cultura familiar. Então mostra que ela já tinha essa aptidão da vida passada. Neste ano, a microcefalia ficou mais recorrente nos noticiários. Esta é uma doença que está atingindo muitos recém-nascidos.
O Zika vírus tem sido apontado como o principal causador desse surto. Mas será que isto tem alguma relação com a reencarnação? Antes de reencarnarem, isso foi programado com eles, com os pais e com o reencarnante, com o filho que teria a microcefalia. O comprometimento hoje nunca é apenas para o sofrimento de uma criatura, sem uma razão maior, sem uma oportunidade melhor de avançar através daquele comprometimento na evolução do seu espírito. Amor e alegria tem de sobra na casa da Jaqueline. A gente veio até aqui o litoral de São Paulo para conhecer a Jaqueline e os gêmeos Lucas e Laura. A Laura nasceu com microcefalia. Tive a gestação gemelar e tudo certinho nas ultrassom, na morfológica deu normal, na segunda morfológica deu normal, só com 7 meses que a médica fez uma ultrassom e ficou desconfiada. Ela viu que a cabecinha dela não estava compatível com o abdômen. E aí resolveram me internar e aí no outro dia fizeram outra ultrassom e chegaram à conclusão que ela tinha microcefalia. Jaqueline nunca tinha ouvido falar do Zika vírus, mas garante que no início da gestação teve alguns sintomas. Eu tive coceira nos braços, na mão, fiquei mal, tive febre, ainda cheguei na policlínica, mas aí falaram para mim na maternidade para fazer um exame. E aí eu não fui, eu voltei para casa, fiquei o dia todo mal, né? E aí não fui, então assim, eu não fiz nenhum exame para saber se eu tive Zika. Além da preocupação com a criação dos 2 filhos maiores, tem também um investimento dobrado com os gêmeos que ainda nem completaram 1 ano de vida. A Laura, ela precisa não só do leite de fralda, ela precisa de, mais para frente, quando ela tiver 6 meses, de brinquedos adaptado para ela poder sentar, coisas tipo que nem essa calça aí que eu fiz, que é para ajudar no desenvolvimento dela, né? Então assim, tem que ter brinquedo, muita coisa colorida. Mães que têm crianças com esse comprometimento são levadas a aprender como lidar com essas crianças, a se envolverem afetuosamente com essas crianças. Olha, uma razão importante para essa mãe e essa criancinha melhor se relacionarem. A oportunidade que ela tem de dedicar mais. Muita gente já me procurou, é tão bom assim porque eu nem conheço essas pessoas que já me ajudaram, né? Esse quarto aqui eu fiz tudo preparei, né? Esse cantinho para ela, tudo com dinheiro de doações que depositaram na minha conta, chegou conta também pelo correio, até pessoas de Recife mandou doação para mim. Mesmo com a certeza de que a microcefalia na pequena Laura será algo irreversível, a Jaqueline se agarra na fé e na esperança. Quando eu vejo uma criança andando, falando com microcefalia, nossa, meu coração se enche de esperança. E quando eu vejo aquela ainda que não anda, eu falo, não, vai dar certo, a gente não pode desistir, a gente vai vencer, vai continuar, né? A vida segue em frente. Planejamento reencarnatório, isso tudo é feito no sentido de que a próxima existência a gente possa dar ou alguns passos na nossa evolução, na melhoria de nós mesmos, na nossa forma de ser, de entender. Existe esse departamento de programação reencarnatória na vida espiritual, onde os benfeitores espirituais vão estudar todas as condições necessárias para o êxito da reencarnação. Sempre a gente retorna com ligações reencarnatórias, familiares, muito fortes. É muito difícil, por exemplo, a gente vir a reencarnar numa cultura totalmente diferente. Não adianta eu fazer escolhas, fazer um projeto que eu não consiga trabalhar em cima desse projeto, que eu não tenha capacidade de administrar, de ter paciência, de ter resistência moral, de levar avante aquele projeto. E no próximo bloco, será que a Vânia se recordou da sua vida anterior? Estou sentindo, amiga. Sim, porque a mão também está presa. E ainda, poderíamos reencarnar em outros planetas? A gente já volta.